Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você tem o esclarecimento de uma notícia a partir da ótica da doutrina espírita, você tem indicação de livros, você conhece os atos e fatos que aconteceram durante a história do Espiritismo e também acompanha uma música espírita. Iniciando o nosso Papo Espírita de hoje, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. É um modelo mais prático, mais conciso e mais eficiente de entrarmos em contato com Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com Jesus, o divino mestre da espiritualidade, nossos amigos espirituais, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso Papo Espírita de hoje não poderia deixar de ser uma análise a respeito da data que nós comemoramos hoje. O segundo domingo de agosto é o dia em que nós comemoramos o Dia dos Pais. E pesquisa da Globo mostra a importância que os brasileiros dão ao Dia dos Pais. Desculpem, hoje temos uma gripe bastante forte, mas não é ela que vai nos impedir desse nosso contato quinzenal. Uma pesquisa realizada pela Globo mostra que 56% dos brasileiros comemoraram o Dia dos Pais neste ano e 56% responderam que iriam comprar presentes para a data festiva. Os principais itens da lista eram perfumes, 21%, roupas, 19%, e calçados, 12%. Desculpem. Embora 63% dos presentes sejam destinados aos próprios pais, namorados e maridos, 25% para os sogros, ou melhor, 25% para namorados e maridos e 9% para os sogros. Também são lembrados na data. Neste ano, 44% dos entrevistados pretendiam comprar presentes online, acima dos 33% que responderam da mesma forma na pesquisa realizada em 2023. Os principais motivos, segundo os consumidores, são os preços, 34%, e variedade de produtos, 32%, e comodidade, 22%. Ainda assim, as lojas físicas são uma opção para 68% dos entrevistados. Essa é a notícia. Então, agora vamos ver o Dia dos Pais sobre a ótica espírita. O Dia dos Pais é uma celebração que nos convida a refletir sobre o papel fundamental da figura paterna em nossas vidas. É uma missão sublime, é um compromisso
com a evolução espiritual dos filhos. Então, de acordo com a doutrina espírita, o Dia dos Pais é visto como uma oportunidade para refletir sobre o papel dos pais na formação moral e espiritual dos filhos. É claro que esse papel vai além das responsabilidades materiais e envolve também uma grande importância no desenvolvimento e progresso dos espíritos. Então, sob a perspectiva espírita, essa data ganha um significado ainda mais profundo, pois a paternidade é compreendida como uma missão sublime, um compromisso com a evolução espiritual dos filhos. Falamos a respeito da responsabilidade moral e espiritual. É importante a gente lembrar que essa responsabilidade é assumida em conjunto, tanto para o pai como para a mãe, porque nada acontece sem uma programação. Então, a chegada dos nossos filhos, ela é programada pela espiritualidade para que nós possamos auxiliá-los e ele também nos auxiliar. Não é assim? Porque a doutrina espírita nos dá uma visão um pouco diferente da paternidade e da maternidade. Por quê? Porque na pergunta 201 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, e os Espíritos nos esclarecem, que o Espírito não tem sexo. Ele encarna tanto como homem, tanto como mulher, de acordo com a sua programação encarnatória. Então, hoje nós estamos na qualidade de pai, eu estou pai nesta encarnação, mas provavelmente numa outra encarnação eu poderei vir como mãe. E a doutrina espírita também nos esclarece um pouco mais a respeito da igualdade dos direitos e das funções do homem e da mulher. Já sabemos que podemos encarnar como homem ou como mulher, sabemos também que nossos filhos são espíritos, às vezes tão ou mais velhos do que nós, porque a reencarnação é uma lei do universo. E os espíritos nos esclareceram a respeito da igualdade dos direitos do homem e da mulher. É importante lembrar que o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Naquela época, o homem tinha todos os direitos, a mulher tinha, podemos dizer assim, todos os deveres. Isso é um processo que vem acontecendo há milênios. A nossa civilização é uma civilização eminentemente masculina, patriarcal. E, durante todos esses séculos, esses milênios, o homem usou da força para dominar as mulheres e também dominar os outros homens. Só que nós estamos chegando num período crucial da vida masculina, a partir da Revolução Francesa, homens e mulheres tiveram direitos iguais. E, lentamente, as mulheres vêm conquistando todos esses direitos. Muitas vezes o homem fica atordoado, porque, a partir do momento que temos direitos iguais, as mulheres também começaram a acessar principalmente os empregos. Porque até então, o homem saía para trabalhar
e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Só que a partir das duas guerras mundiais, que eu digo foi simplesmente uma guerra, com um intervalo curto entre uma e outra, a evolução tecnológica fez com que as mulheres precisassem substituir os homens nas fábricas, na produção de tudo aquilo que era necessário à guerra, e a partir dali, o mundo começou a assistir um período de renovação, com homens e mulheres adquirindo mais direitos e, em consequência, também mais deveres. É interessante a gente, já que estamos falando a respeito dos homens, do Dia dos Pais, as mulheres também estão fazendo essa função, essa tarefa de ser pais. Uma pesquisa mostra que, de 2012 a 2022, o número de lares com mulheres como responsáveis cresceu 73%, passando de 22,2 milhões para 38,3 milhões. Pela primeira vez na história, o número de domicílios com mulheres responsáveis ultrapassou o número de domicílios que tem homens como responsáveis. Então, a gente pode dizer que nós homens, nossos pais, estamos passando por uma transformação e muitas vezes não compreendemos o que está acontecendo, por isso que a gente ainda percebe, principalmente aqui no Brasil, em outros locais também, a violência contra a mulher, porque a mulher vem adquirindo direitos e nós, homens, acabamos tendo mais deveres. Então é difícil, não é? Um homem que, por centenas de encarnações, comandava, hoje tem que ceder o poder e compartilhar o poder com a mulher e também com os filhos. Então, isso está acontecendo e a doutrina espírita já previa isso. Porque entre as perguntas 817 e 822, os espíritos respondem a Allan Kardec que o homem e a mulher têm os mesmos direitos perante Deus. Olhem só. Homem e mulheres têm os mesmos direitos perante Deus. Então, é claro que também têm deveres. E o predomínio injusto e cruel do homem sobre as mulheres é resultado das instituições sociais e também do abuso da força. Claro, por o homem ser mais forte, cabe a ele os trabalhos rudes, não é? E às mulheres os trabalhos leves, com responsabilidade de se ajudarem mutuamente. Então, essa é a base da família. Homens e mulheres trabalhando juntos, mas com funções diferentes. E aí é que vem o mais difícil de nós aceitarmos, porque as mulheres, espiritualmente e em questão de sentimentos, são mais evoluídas do que nós homens. Então, a mulher está destinada à tarefa maior, de maior importância do que do homem, porque ela dá as primeiras noções de vida. Mas isso não significa que a nossa função, o nosso trabalho seria única e exclusivamente sair, trabalhar, trazer, fazer a manutenção do lar e depois sentar e ficar pilotando o controle remoto da televisão. Não. Diante da evolução que está acontecendo, nós homens também temos que compartilhar, inclusive, as tarefas domésticas. Pois é. Eu sei, brincava com meus amigos lá da Praia Grande esta semana, onde falei sobre o Dia dos Pais, que, olha, a vida do homem não é fácil, não é? Está perdendo o trono e ainda tem que aprender a cozinhar. Quem é que sabe fazer um arroz? Fritar um ovo, acho que a maioria dos homens sabe, mas cozinhar ainda é um espaço restrito e principalmente na ajuda nas tarefas domésticas. Então, interessante a gente lembrar também que, como eu já disse, na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, eles dizem a Allan Kardec que a paternidade é uma missão
E no Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece do porquê de todas as dificuldades que nós passamos. Porque nós temos dois tipos de família. A família pelos laços do corpo, que são os espíritos que estão reunidos hoje, e muitas vezes nós temos na nossa família espíritos com quem tivemos dificuldade de relacionamento no passado, e essas dificuldades aparecem ainda hoje também. E temos também a família pelos laços espirituais. São famílias que vêm, espíritos que vêm reencarnando juntos, têm tendências, têm gostos, têm uma evolução semelhante, então eles se auxiliam. Normalmente, na nossa família espiritual, uma parte fica na espiritualidade para nos ajudar e outra parte vem aqui para o planeta para cumprir os desígnios da sua evolução. E no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um alerta para nós. Lá, os espíritos dizem que Deus vai nos questionar sobre a responsabilidade que tivemos com os nossos filhos, ou seja, se cumprimos a nossa missão. Porque os filhos são confiados para nós, para que nós possamos ajudá-los a evoluir. Então, é claro, normalmente essa tarefa era feita pelas mães que ficavam em casa hoje, com o compartilhamento das tarefas e dos deveres no lar, cada um de nós também tem a sua responsabilidade. E o pai, a mãe, doa amor para o filho. E o pai é um exemplo do filho, ou não? Quem já teve filhos pequenos sabe que os filhos copiam os pais. Porque eles tentam fazer tudo que o pai faz. Então, quando o pai faz coisas negativas, é claro que os filhos vão copiar. E quando o pai é um exemplo positivo, é claro que os filhos vão copiar. Então, segundo o Espiritismo, nós temos uma responsabilidade moral e espiritual com nossos filhos. Porque a nossa missão qual é? Guiar, ajudando-os a desenvolver os valores morais, a ética e a virtude. Tudo envolve em educar com amor, paciência e exemplo, promovendo o crescimento espiritual e evolução dos filhos. Aqui é extremamente interessante, né? Porque antigamente a educação era na base do terror, não é? O pai olhava, eu tenho um cunhado que já está na parte espiritual, Ari, que dizia que quando o pai dele olhava para ele, eles saíam correndo para o milharal, porque já sabia que alguma coisa eles tinham feito de errado. Hoje em dia, com a educação moderna e com a evolução dos filhos, a gente tem mais é que convencer os nossos filhos daquilo que nós queremos que eles façam. Então, essa é a responsabilidade moral do pai. Tem também a responsabilidade da reencarnação e os laços de família, né? O Espiritismo ensina que os laços de família são oportunidade de aprendizado e crescimento para todos os envolvidos. Então, um dia, claro, um futuro que ainda está distante, todos nós seremos uma grande família espiritual. Mas, por enquanto, a nossa grande responsabilidade é com a nossa família corporal. Falei da importância do pai ser o exemplo. E também, outra coisa extremamente importante o pai também é responsável. Normalmente a gente deixava e deixa isso para as mães, a importância da prece e da orientação espiritual. Eu conheço muitos pais que dizem, eu tenho meu segmento religioso, não importa qual seja, todos os segmentos religiosos são excelentes, porque procuram fazer com que o homem se aproxime de Deus. E muitos pais dizem, não, eu vou deixar quando meu filho crescer, que ele escolha a religião que quer seguir.
Então, hoje é um fenômeno dos dias de hoje, as famílias multirreligiosas. Às vezes o pai é de um segmento, a mãe é do outro, e os filhos acabam fazendo uma salada de frutas. É importante lembrar que a oração e a orientação espiritual são fundamentais. Então, o pai e a mãe têm que ser exemplos da prática da prece. Que a prece o que é? É a melhor maneira que nós temos de nos aproximar de Deus e pedir o que nós precisamos para Ele. Nós estamos sempre precisando de alguma coisa, não é então? Nós espíritas temos o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, o que é? É uma vez por semana, uma vez por mês, depende da decisão de pais e mães, a família se reúne para estudar uma passagem do Evangelho, ler uma prece, porque naquele momento nós estamos recebendo na nossa residência os bons espíritos, que vêm nos auxiliar na nossa evolução espiritual. Quem não precisa de ajuda dos bons espíritos? Todos nós precisamos. Então, é importante lembrar, volto a frisar, nós temos o dever de quê? De transmitir valores morais e éticos, incentivando o desenvolvimento do caráter e da personalidade. Temos que oferecer amor e carinho também. Precisamos criar um ambiente familiar acolhedor e seguro, onde os filhos se sintam amados e respeitados. E também ser um exemplo. Demonstrar por atitudes os valores que desejamos que os filhos sigam. E preparar os filhos para a vida, ou seja, equipá-los com conhecimento e habilidades necessárias para enfrentar os desafios da vida. Uma tarefa muito grande, não é? Pois é. Mas temos que tentar cumprir. Então, encerrando a análise da notícia do Dia dos Pais sobre a ótica espírita, eu deixo algumas perguntas para que nós meditemos. Qual a importância da figura paterna na sua vida? Seu pai foi importante? Não foi? Outra pergunta. Quais foram os principais ensinamentos que recebeu do seu pai? Terceira pergunta. Como você pode aplicar esses ensinamentos na sua própria vida? E também, encerrando, como você pode fortalecer os laços com seu pai ou com seus filhos? São perguntas importantes que às vezes a gente não tem resposta. Eu não tenho resposta para todos, porque também sou um espírito em evolução. Mas é importante a gente refletir. Já refletimos sobre o Dia das Mães. Refletimos hoje sobre o Dia dos Pais. E vamos agora à nossa agenda espírita. Vamos relembrar os fatos importantes que aconteceram durante a primeira quinzena do mês de agosto. No dia 1º de agosto de 1865, nós tivemos o lançamento do 4º livro de Allan Kardec, ou seja, a primeira edição do livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec analisa a justiça divina, analisa também o céu, o inferno, o purgatório, e na segunda parte do Céu e o Inferno, Allan Kardec nos traz o quê? Depoimentos de espíritos que retornaram à pátria espiritual. Ele está lá, diz, olha, antigamente, como não tinha outros meios de comunicação, e o melhor meio de comunicação é com o mundo espiritual e através da mediunidade, então, através da mediunidade, os espíritos disseram, olha, os bons, eu estou num lugar bom. Os mais ou menos, olha, não estou num lugar muito bom, não.
E os espíritos maus diziam, olha, alguns já estão arrependidos do mal que fizeram, outros não, mas todos eles passam por dificuldades na parte espiritual. Por que isso? Porque cada um de nós vai estar na parte espiritual no local exatamente igual àquilo que nós vivemos, ou seja, conforme nós pensamos, conforme nós agimos, nós vamos estar na parte espiritual. Então, muito cuidado com o que faz, para não ir para locais de sofrimento. Então, é importante a gente ler o Céu e o Inferno, porque nos dá uma visão panorâmica de para onde nós vamos. Que um dia nós vamos voltar para lá, para a parte espiritual. De lá viemos e para lá voltamos. No dia 2 de agosto de 1873, é fundado o Grupo Confúcio, instituição espírita que existiu na cidade do Rio de Janeiro no final do Brasil Império. Foi um dos primeiros grupos espíritas do Brasil. Andando um pouquinho mais, no dia 13 de agosto de 1895, Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. No dia 8 de 1989, olha só, século passado, o médium Divaldo Pereira Franco psicografa a mensagem de Joana de Ângeles em inglês especular, ou seja, invertido, em São Petersburgo, nos Estados Unidos. É uma prova de que os espíritos existem e podem se comunicar. No dia 11 de agosto de 1826, nasceu Andrew Jackson Davis, famoso médium norte-americano. Já que estamos falando em Dia dos Pais, em família, é claro que a nossa recomendação de livros gira em torno da família. Nós temos uma indicação, uma visão espírita sobre novos arranjos e velhas buscas, de Álvaro Crespino. No livro, ele esclarece que a família é a célula que dá suporte à sociedade e se insere como quem mantém uma relação de interdependência por meio de trocas de valores e expectativas. Dessa forma, as mudanças na sociedade interferem na família e a família também interfere nas mudanças da sociedade. Ou seja, nós temos que nos adaptar. As mudanças estão aí, é importante lembrar. O próprio planeta está mudando. A Terra já foi um mundo transitório por milhões, bilhões de anos, porque não tinha vida no entorno dela, mas existiam espíritos vivendo já na Terra, na parte espiritual, não encarnado. Depois, a Terra foi muito primitiva, destinada às primeiras encarnações dos espíritos. Com a vinda de Jesus ao planeta, fomos promovidos para o mundo de provas e expiação, ou seja, estamos aí quitando nossos débitos com a justiça divina e provando a nossa vontade de nos transformar em espíritos melhores. E agora, com a chegada do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, nós iniciamos um período de transição para o mundo de regeneração, onde somente os espíritos que tenham uma tendência positiva, já um pouco de evolução, que tenham bem no coração, vão permanecer aqui. Aqueles, infelizmente, semelhantes ao Netanyahu, a um Putin, a um assassino, a um ladrão, eles vão receber novas oportunidades em outros planetas, mas continuarão sobre o amparo de Deus. Então, a visão espírita sobre novos arranjos mostra que a família está mudando. Antigamente, a família era pai, mãe e filho. Hoje, a família moderna já é pai, mãe, filho e pet. Hoje, nós temos uma família moderna com 2 pais e filhos. Temos uma família com 2 mães e filhos também. Então, os arranjos modernos da família que o Espiritismo nos esclarece. Temos também o livro Família Espírita, do autor Ivone do Amaral Pereira, escrita entre 1964 e 1971, traz conteúdo notavelmente atual, dedicado à leitura da família. Aí ele trata do Evangelho, trata a respeito das 3 revelações, então nos mostra
como funciona uma família espírita. Temos também outro livro, Maternidade e Paternidade e Vida, da Sociedade Alta de Souza. Apresenta, na primeira parte, a compreensão espírita acerca de Deus, criação, reencarnação, família e maternidade, paternidade. Na segunda parte, tem um manual de trabalho com a gestante e nos mostra que a família é a escola de educação moral e espiritual. Também oficina, onde nós lapidamos os nossos caracteres. E temos também o livro Família, do Chico Xavier, com mensagens de espíritos diversos. Então, neste livro, nós compreendemos que o lar é um santuário, em que a bondade de Deus se situa, dentro dele os fios da consanguinidade são tecidos. Nos fala também a respeito das responsabilidades, compromissos, alegrias e bênçãos da vida familiar na Terra. Então, tudo isso nós aprendemos. E eu gostaria de, antes de trazer uma música espírita para encerrar, compartilhar com vocês uma mensagem do Espírito Emmanuel que se encontra no livro Seara da Fé, onde ele diz que o Dia dos Pais é o dia de Deus. Pensando em Deus, pensa igualmente nos homens, nossos irmãos. Detente, de modo especial, na simpatia e no amparo possível, em favor daqueles que se fizeram pais e tutores. As mães são sempre revelações angélicas de ternura, junto dos nossos sonhos de cada filho. Mas é preciso esquecer que os pais, ou melhor, mas é preciso não esquecer que os pais também amam. Este perdeu a juventude, carregando a responsabilidade do lar. Aquele se entregou a pesados sacrifícios, apagando a si mesmo, para que os filhos se titulassem com o brilho da cultura terrestre. Outros se escravizaram a filhinhos doentes. Muitos foram banidos do refúgio doméstico, às vezes pelos próprios descendentes. Mas todos eles são pais. Então, vamos nos compadecer dos nossos irmãos, os homens que não vacilaram em abraçar amargos compromissos a benefício daqueles que receberam o dom da vida. Ainda mesmo, aqueles que se transviaram ou enlouqueceram sob delinquência, na maioria dos casos, nos merecem um respeitoso apreço pelas nobres intenções que os fizeram cair. A vida comunitária na Terra hoje institui datas de homenagem às profissões e pessoas. Lembrando isso, reconhecemos por nós que o Dia das Mães é o dia do amor. Mas reconhecemos também que o Dia dos Pais é o dia de Deus, como diz Emmanuel. Agora, gostaria de compartilhar com os pais uma música sobre o Dia dos Pais, composta por nós com a ajuda da inteligência artificial. É meu guia, meu amigo, um farol que ilumina o meu caminho. Com seu amor e sabedoria, me ensinou a viver com alegria. Dia dos Pais, dia de gratidão por todo o amor e proteção. Sua presença em minha vida é um presente divino que me guia. A vida nos ensina cada dia a importância da família. Seu exemplo, meu pai, é minha luz.
inspirando-me a ser sempre melhor. Dia dos Pais, dia de gratidão por todo o amor e proteção. Sua presença em minha vida é um presente divino que me guia. A vida nos ensina cada dia a importância da família. Seu exemplo, meu pai, é minha luz, inspirando-me a ser sempre melhor. Dia dos Pais, idade nos une, laços que a eternidade resume. Pai e filho, almas irmãs, caminhando juntos em planos mais avançados. Dia dos Pais, dia de gratidão por todo amor e proteção. Sua presença em minha vida é um presente divino que me guia. A vida dos pais, dia dos pais, idade nos une em laços que a eternidade resume. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia da hoje, onde for, perdoa a nossa vida, e perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, e livra-nos do mal, que todos os pais do coração, e até o próximo Papo Espírita. Dia dos Pais, dia de gratidão.